Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento do F. No fechamento do iFix a gente sempre fala de notícias e a gente gosta de conversar com você. Seja bem-vindo. Bom, vamos começar. A gente não pode deixar de falar do Ibovespa. E hoje o Ibovespa bateu 2,16%, uma alta, uma das maiores altas aí dos últimos tempos, chegando a 95.980. Ou seja, foi uma alta, mas a gente tinha caído bastante aí, principalmente na sexta-feira. Ou seja, é só uma recuperaçãozinha, principalmente por conta das notícias referentes à eleição americana, que impactam bastante o Ibovespa. O nosso iFix, ele é um pouco impactado, mas a gente sabe que a correlação é muito menor, ok? E a gente precisa, na verdade. E aí, o que eu gosto de discutir na segunda-feira, você sabe que é o nosso relatório Focus, esse camarada aí que eu gosto de conversar, que é justamente o olhar futuro que a gente tem da economia. E sim, a gente interfere na nossa política de juros, é interessante entender qual que é a previsão de PIB, apesar de errar bastante, mas é uma previsão interessante. Aqui a ideia não é acertar, né? Os economistas não querem acertar, quer só ter um cheiro da verdade. E pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho só... Acho que eu fiz uma pergunta, inclusive, também no Instagram. Foi basicamente o seguinte: e aí, o que a gente vai fazer? No PIB tá com uma previsão cada vez mais baixa e o IPCA cada vez mais alto. E aí, o que fazer, né? Essa talvez seja a questão. Bom, essa questão é um impacto, assim, ele é um impacto positivo, a gente consegue enxergar isso. Positivo no sentido, assim, de talvez alarmante ali, vamos dizer assim. A gente tem um PIB cada vez mais baixo sendo projetado, a gente não vai crescer tanto quanto a gente precisa, a inflação tá aumentando. Mas o que eu acho engraçado é não vou dizer teimosia, mas a visão de que a taxa de juros ainda tá, a Selic vai terminar no final do ano de 2,75. Para mim, não condiz com a realidade. A gente ainda não tem, um plano político, um plano fiscal que atenda a população. A gente logo começa, já está sofrendo aí um pouco, por mais que a gente não tenha impacto direto nas eleições municipais, mas elas sim geram um pouco de travamento ali para algumas, porque parte dos nossos amigos da Câmara vão para as suas cidades e para dar apoio a algum tipo de prefeito. Enfim, isso atrapalha inclusive a nossa economia. Então a gente é um país que precisa resolver a gente antes de pensar em crescimento. Mas de qualquer forma, a gente ainda está dentro da normalidade. Eu até já comentei aqui com vocês que entre 92 mil pontos, 90 mil pontos ali, e 100, 102, não existe novidade, né? É só uma expectativa que está aumentando. Então, assim, só que a grande questão é que o range de expectativa agora é um range de 10 mil pontos. É claro que toda vez que a gente vai ficando para baixo, a gente fica mais preocupado, para cima a gente está mais ali. E a gente está exatamente assim, muito próximo do meio. Torço para a gente comer pizza, que é bater ali a casa dos 100 mil pontos. Esse é o objetivo de um gordinho, ficar comendo pizza. Tô brincando, eu não tô aguentando mais comer pizza. Esse negócio sobe e cai. Eu gosto de pizza, gente, mas vamos lá, né? Bom, esse aqui é basicamente o que eu falo. A gente está realmente... essa expectativa... e está gerando uma expectativa global ali, principalmente com essas eleições americanas. Então, se for mais fácil, se acontecer uma vitória mais pró-mercado, provavelmente vai deslanchar um pouquinho isso, mas ele mascara no começo ali os nossos problemas, mas a grande questão é que assim, não se julgue positivo. Cara, vamos bater 110. Não, calma. Temos que resolver as coisas. E às vezes a gente não precisa nem resolver, mas dá indícios melhores de soluções. A gente parece que não tem muito... o nosso ministro não se entende muito bem com a Câmara e com o Senado. A gente não consegue passar uma empresa forte até para fazer uma capitalização, né? Fazer uma venda e capitalizar. Enfim, tudo isso é problemático. Então agora vamos falar um pouquinho dos ativos.
E os ativos a gente tem que começar a falar aqui do XPCM, o XP Macaé. E assim, eu acho que esse hoje um volume financeiro muito alto, 4 milhões, caiu 6,36%. E aqui eu faço uma análise, e a análise é muito simples, né? Ah, Diogo, mas o VP, aí o cara, não, você não vai analisar VP. Primeira coisa, se você fosse analisar um tipo de ativo estressado igual esse, você não analisaria VP. Você analisaria valor de reposição, ok? Metro quadrado. Lá não é uma região que tem uma reposição, uma barreira de entrada muito alta. Não é uma região ou seja, se você quiser construir outro prédio desse, você vai fazer. E aí entra no segundo ponto. Para quê? O problema todo é para quê? Não tem motivo para ter aquele prédio. Eu vejo assim, a minha cidade ela tem uma característica pouco de lajes corporativas. As lajes começam a se formar. E lá em Macaé é uma cidade muito mais atrasada. Então tinha uma mega empresa que acabou levando parte dos não só os ativos, né? Levando parte da inteligência fora, porque ela achou que não valia o custo de ficar na cidade. Acabou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Enfim, não é uma cidade ainda. Vamos supor que queira alugar para as pessoas ali, fazer uma locação mais de office. O office lá, 1 metro quadrado não vale a pena. Acho que paga nem o condomínio, o custo condominial, porque é um prédio AAA. Não, lá não é AAA não, mas enfim. Mas é um prédio muito, muito bom. Então, você tem um custo baixo. Mas não interessa ter custo, você está abaixo do custo de reposição, porque não faz sentido repor. A grande questão é essa. Então, enfim, não é tripudiano, não é querendo falar, mas esse ativo realmente, para mim, é um elefante branco. Claro, você fala assim, nunca nada pode acontecer. Eu não digo isso porque vai que eu já consegui ver muito fundo, muita gente vendendo tranqueira para fundo estrangeiro com uma visão, enfim. Já vi muito, principalmente alguns prédios no Rio, tem um grupo estrangeiro aí que comprou alguns, enfim. Bom, o fato é, às vezes os caras vêm aí e compram com objetivo. Lá de qualquer forma tem um certo porto, né? Então, mas assim, não tem motivo de você deixar seus executivos lá. Aquele é um prédio para fazer executivo, para fazer administrativo, não faz sentido. Ou não tem empresa que fique em Macaé ou que queira ficar em Macaé com suporte. Lá não tem é uma cidade que não tem avião, tem um monte de coisa que dificulta e a estrada até o Rio não é ruim, o Rio já está ruim, enfim, aqui não tem como chegar e falar assim, olha, fica nesse ativo, qualidade, pensa no futuro, cara. Eu não consigo ver. Pode acontecer? Pode, tudo na vida pode. Nunca vou dizer que nada é impossível, mas teria que mudar muito esse cenário, tá? Um outro ativo que caiu bastante é o MiFi, que é um fundo da Mérito, é um FOF, que é metade FOF, metade fundo de ação ali. Ele caiu 2,40%, pagou um bom rendimento também. KNCR 90,33, ele deu uma quedinha, ele chegou, na mínima hoje ele bateu 88. Mas ele chegou a bater 93, 94, estava consistentemente um pouco mais alto, mas voltou a cair. RBR caiu bastante. Ele estava na faixa ali dos R$100 e agora a gente está no 96,30. Então, esse é um ativo que ele sempre conseguiu ficar ali acima de 97, acima de 98, mas hoje ele caiu um pouquinho. Hectare caiu muito provavelmente e muito com razão do anúncio de emissão. O Hectare teve um anúncio de emissão aí, ainda nem não foi convertido ainda as cotas. O que normalmente acontece com o Hectare é que assim que provavelmente no quinto dia útil eles anunciam, né, o rendimento, e nesse anúncio de rendimento o que acontece, provavelmente eles vão também, no dia subsequente e tal, anunciar a conversão, a data da conversão que vem. E provavelmente vai ser nesse mês.
Eles eles fizeram uma boa captação, conseguiu praticamente alocar muita coisa, veio com uma nova emissão aí, vai vir e outra, e não é, e a gente pode entender que veio o Iridium, veio o Hectare, vem mais outros fundos de crédito aí, então a gente abriu a temporada de novo de crédito, CPTS, MCCI, vários outros fundos aí realmente de crédito abriram as portas, abriram essa janela de crédito muito positivo do mercado. O Hectarium está bem, só que assim, tome cuidado porque esse é um ativo que deve sofrer um pouco com o preço, porque ele está com ágio muito alto e a emissão ali é uma emissão relativamente grande, tá? Então, mas assim, eu confesso para você que se você viu algum vídeo que eu falei porque essa aqui é a terceira emissão numa janela de 7 meses, mais ou menos, né? 6, 7 meses. Se vocês virem depois, a segunda emissão, que foi essa emissão agora, se vocês olhassem o que eu falei, eu achei que os preços iam sofrer mais. Só que realmente a alta do GPM conseguiu segurar o preço, então a Hectare acertou num time perfeito ali. Porque eu imaginaria que eles teriam que esperar um pouquinho mais para fazer a emissão, aquela emissão que passou e que foi um sucesso, né? Então, assim, é difícil falar, prever o que vai acontecer, mas eu já falo assim, as altas do GPM devem começar a ficar num parâmetro mais normal, tá? Esse parâmetro mais normal ajuda, né? Então deve ficar num parâmetro mais normal. Uma outra consideração que a gente tem que fazer é justamente que o preço do ativo também pode cair um pouquinho e aí o tamanho da emissão é grande. Então essas duas coisas aí pode forçar um preço de venda mais baixo e o Hectare atingir ali um preço mais baixo. Assim. A emissão vai ser por volta de 120, já é uma emissão também acima, um pouco acima, está cada vez um pouco mais acima, aumentando um pouco do valor patrimonial. Então, assim, se você juntar essas duas coisas, é uma coisa a se pensar, tá ok? Um ativo continua com a mesma característica, não muda nada, mas ele deve, e assim, como eu já falei, na última vez que eu falei, eu achei que o preço ia ceder mais, ia ter uma força de venda muito maior. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Desde o início da oferta, dessa segunda oferta que está acontecendo agora, que acabou de ser encerrada, o ativo manteve alto, chegou a bater quase 150. E assim, por mais que tenha anunciado, eu quero passar, assim que anunciar o dividendo, é quando normalmente o preço dá uma cedida. E aí eu quero ver mais ou menos para onde vai, realmente se vai conseguir ceder, talvez, sei lá, será que ele chega no 130? Será que chega no 135? Bom, é um incógnita, mas eu realmente acho que com o tamanho da oferta e com essa consideração é muito difícil ele ficar nesses altos padrões. Essa semana é muito importante a gente conversar, apesar de mudar um pouco de assunto, a gente vai conversar com o Abud da VBI, tá ok? Então a gente vai conversar sobre o PVBI, que foi um ativo também que veio agora durante uma oferta, foi o IPO, foi um IPO enorme e conseguiu até comprar parte de um outro fundo que era o FVBI também administrado. E além disso, tem um dos melhores portfólios, então vai ser muito interessante essa conversa, que vai ser na quinta-feira às 19 horas, tá ok? Vai ser uma conversa com o Abud e com a nossa amiga Juliana. Vamos continuar aqui então. VISC 108. O VISC voltou a ceder um pouquinho, caiu 1,27. O Bari também caiu 1%. O VISC o pessoal acho que deve ter ficado um pouco chateado com o valor do seu rendimento, que ainda está bem aquém. O Bari, que logo vai vir com emissão, também está 106. A LZR11, 124, o Alzirão da massa, uma queda de quase 1%. GRLV, 139. O Safra, 96. A BCP, 74. Olha, o ABCP já está começando a ficar num precinho ali na minha vida, hein? Quase. Então, se ele chegar ali no meu target, vale a pena uma visão aí. Ele tem um dos melhores portfólios, já ativo muito bom. Apesar de ser... Não vou dizer apesar, porque todo mundo pode achar que é marra, né? É um ativo de gestão passiva, não só de gestão passiva, mas é um ativo passivo, né?
o objeto dele é apenas o shopping lá. Shopping Plaza. XPLG 127, então ele começou a ceder. Se lembra há pouco tempo atrás que quando eu comecei a zoar que a galera tava querendo comprar o XPLG achando que lá tinha ouro, né? Pagando 135. Mesmo 127, uma movimentação boa hoje, 9,43. O mercado teve um anúncio mais oficial aí daquela área. Não sei se vocês viram a live que o Baroni fez há um tempo atrás com o Hanoud. Então meio que foi oficializado para o mercado o negócio todo com a construtora São José, com a Áurea, eu acho que chama, a Asset Nova, que eu acho que o Hanoud é sócio. E então isso vai ajeitar um pouco o mercado de logístico, né? Principalmente o last mile ali. E o que eu tenho visto também é que esse mercado de logístico, o VILG sofreu bastante. Então o mercado de logístico, o LVBI sofreu, RBRL tem sofrido. Então é um mercado que começou não encolher no sentido de não ter potencial, mas encolher no sentido daquele ágio tão grande que a gente está fazendo. Então isso significa para não olhar. Normalmente quando diminui o ágio é quando você tem que olhar. Mas está num preço bom de comprar ou não, aí é uma outra questão. É que tinha gente pagando no XPlog 135, XP, no VILG é a mesma coisa. Tá, agora o VILG está 125 e o XPLG, o mesmo ativo depois da emissão, depois de convertido. Mas, enfim. Bora! Bom, hoje também a ideia é fazer sem edição, então se tiver porcaria, a gente sempre conversa aqui. Tô brincando, não tem porcaria, porque você sabe que eu gosto muito de conversar com vocês, tá ok? XPlog 163. Esse ativo aqui é um ativo que, cara, eles precisam... A Credi faz isso, né, velho? Ela vem com uma tacada muito grande. Eu acho que eles não esperavam aquele... Porque assim, cara, um ativo a gente tá acostumado, olha, papel, você pode até dar uma janela menor, apesar do VRTA, por exemplo, tá querendo alocar todo o valor dele numa janela de 6 meses, mas normalmente o que se espera é que ativos de tijolo aloquem mais devagar, pela própria logística e pela própria diligência que tem que ser feito, que demora um pouco. Os ativos demoram um pouco mais. Beleza. Então, o HGLG, eu acho que o motivo dele era querer fazer uma alocação de 60% de cara, assim, 2, 3 meses. Só que aquele cara que desistiu, meio que deu uma atrapalhada grande no negócio, porque ainda está com caixa alto, vai começar a sofrer, ele deve aguentar é um ativo que eles normalmente programam, a Credit Suisse é muito boa nisso, mas mesmo assim, cara, não vai conseguir aguentar o preço. Então um preço que estava aí a 175, ele chegou hoje a bater a 168, mas não faz tanto motivo do ativo estar tão alto também, né? Não é um ativo que está 100% alocado, então é claro que o que normalmente gera oportunidade, né? As pessoas gostam de, não, eu quero ver exatamente. Quando já vê exatamente, o preço já vai estar embutido. Então, ativos que você julga bom, o bom de comprar é quando está tendo, tipo, probleminhas de alocação, né? Então eu posso chamar isso aqui já de um probleminha de alocação, porque está acabando influenciando o secundário. Vai ser um problemão se ele começar a cair para baixo do preço do ativo, né? Para baixo de 155, né? Que foi a emissão. Então vamos aqui, o VRTA subiu um pouquinho hoje, foi para 104, BRCR 86, XPML foi para 109, CVBI 97, MXRF 1041, vamos ver se alguém me chama a atenção. Quasarago 83, Becri 107,50. O Becri é um que eu tava esperando também vir emissão e não veio. Eu tava esperando a emissão dele. Achei que ia vir. Porque eles já fizeram aquele lance da Assembleia. XPI 114, PATC 87, também uma alta bem leve. PATC é um que todo mundo... Eu falo muito bem, né, do PATC no sentido da localização dos ativos. Como eu falo muito bem do PVBI e tudo mais. Só que muita gente fica... Pô, Diogo, mas
demora demais a alocar, não sei o que. Cara, olha só, e eu não posso falar nada em relação a isso, né? Tá demorando muito e tem feito. E eu vi um meme esse tempo atrás de um esqueletinho no computador, assim, esperando o patch se alocar. Então eu achei muito engraçado. Mas isso é só. Apesar de. Eu confio muito na gestão lá, mas realmente a gente tá fazendo aniversário. Já passou do aniversário já. E assim, eu acho que. Eu até conversei com elas durante a live, vocês devem ter visto. E o prazo que elas tinham dado é até dezembro. Só que eu não sei se elas mudaram muito a tática de tentar pegar algo maior, assim. Alguma estrutura mais interessante, mas enfim. O mercado tá esperando. E, tipo. E tá refletindo, apesar de ser bom nível, tá refletindo um pouco na cota. Habitat 113,90. KNHY 109. O MOL. Deixa eu ir para os ativos que mais subiram aqui para a gente ver. Iridium subiu 1%, voltou para a faixa 126. Ou o JP 102, Tord 10,91, Tegar 183, MCCI 101. MCCI 1 que eu falei que estava em emissão também, mas eu acho que está quase, se eu não me engano, a emissão está 100, tá? O BCFF 88, HSML subiu bastante, mas ó, ele veio de uma posição ali bem baixa de 80. Hoje subiu para 89,70. O UFF 83, uma alta também, 2%. O Ibov subiu 2,16, a gente já comentou. RBRF chegando a 96,54. MGFF 84. MGFF é um que foi também bem massacrado ali pelos próprios ativos. E o PVBI, que é inclusive é o dessa semana, nem foi subiu 2,51%. O PVB1 foi um ativo que hoje negociou 1,6. E só para vocês terem uma ideia, é o ativo que ele custou para quem entrou no IPO 100. Então 100 é uma base bem interessante, foi para quem comprou a ideia e foi uma ideia muito comprada. Foi uma ideia comprada por muita gente. É um ativo muito top também. Então faz muito sentido. O preço do metro quadrado ficou bem justo, ficou bem adequado para o momento. Então, um ativo aí que 2,51% de alta hoje, chegando a 99. Gente, eu acho que é isso. Bom, só lembrando a vocês que terminou o mini curso. Vai ficar gravado, ou seja, se você não viu o mini curso, se inscreva e seja membro aqui do canal para você ver o mini curso. Eu mando material, então sempre que se tornar um membro, me mande um e-mail para você participar do meio list que a gente faz. E uma novidade vai ser que daqui a 2 semanas a gente vai fazer eu vou fazer uma live com vocês para tirar dúvidas. Então eu sugiro que vocês vejam os cursos para tirar dúvida comigo, justamente isso. Provavelmente a gente vai fazer 2 lives. E nessa semana aqui a gente vai continuar com o assunto que é TIR. A gente vai falar, na verdade, um pouquinho de payback e payback descontado. Esse é o objetivo de fazer. A gente vai lançar mais uma aula sobre esse assunto aí no sábado, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e se você gosta de uma playlist mais que a outra, tem como você personalizar. Clique lá, personalize. Quem gosta mais das conversas com gestores, às vezes muita gente gosta dessas notícias aqui. Agradecer a todo mundo também que está escutando isso pelo podcast. O nosso podcast do Spotify está um sucesso até maior do que eu esperava. Obrigado a vocês ouvintes que estão me escutando aí pelo podcast do Spotify, beleza? Agradeço todos vocês pela audiência e qualquer coisa, mande perguntas aqui, comentários são muito bem-vindos e eu sempre tento responder todo mundo e se eu não responder por comentários eu tento mandar vídeos também. Lembra também que a gente tem um Instagram, se quiser conversar eu sempre abro caixinha pra gente sempre estar comunicando com vocês, que é o mais importante. A gente tem essa live muito legal com o Abud na quinta-feira e eu espero todo mundo lá, hein? E amanhã, quarta-feira, a gente tem a nossa live ao vivo. Ou seja, o nosso fechamento amanhã vai ser ao vivo. Eu, você e todos nós para conversar sobre fundos imobiliários, que é o que a gente quer, né?
e torcer para que o iFix volte para casa dos 820 pontos. A gente voltou para uma casa de 800, 700 não, 2.760, bem baixo, né? A gente chegou a 2.820 aí. Enfim, aguardo todos vocês. Já ficou muito grande esse vídeo. Obrigado, Diogo, canal FI Fácil.